Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Ecologia. O meu nome é Mariana Bender. Nessa nossa primeira aula juntos, nós vamos ver como que os organismos interagem com o ambiente que os cerca e qual que é a importância disso dentro de um contexto ecológico, tanto sob uma perspectiva da manutenção das populações, quanto sob uma perspectiva da evolução de espécies. Então, nós vamos ver isso na primeira parte da aula. E na segunda parte da aula, nós vamos ver o que são condições e recursos, aqui dentro de um contexto da ecologia de populações, e como que as condições ambientais e os recursos são importantes para moldar as populações, né, nos diferentes locais onde elas ocorrem. Então, vamos lá? Eu começo a aula com a imagem dessa árvore que aparece para vocês no slide de maneira isolada. A gente não consegue ver em qual ambiente que ela está inserida. Se é numa floresta, ou se é num ambiente de restinga, por exemplo, uma floresta tropical ou numa floresta temperada. E por que eu uso essa imagem? Justamente para mostrar para vocês que os organismos eles não existem dessa forma, eles não existem de forma isolada no ambiente. Eles estão sempre interagindo com vários outros organismos e também com componentes abióticos que fazem parte do ambiente. Esses componentes abióticos podem ser temperatura, a luminosidade, a umidade do solo, no caso dessa árvore, e também eles vão estar interagindo com os componentes bióticos ou biológicos que são os outros organismos, por exemplo, organismos que estão presentes no solo, ou com aves, que estão presentes na floresta onde essa árvore poderia existir, e diversos outros organismos. E essa existência num ambiente em que existem outros organismos é fundamental para o processo de evolução desses diferentes organismos ou das diferentes espécies. E a gente vai ver isso nos próximos slides. Essa não existência em isolamento ou essa existência dentro de um ambiente faz com que a gente se questione por que os organismos conseguem existir em determinados locais. Por que os peixes conseguem viver na água, por exemplo? Essa é uma questão que parece trivial, mas que ela é muito importante, porque ela nos faz pensar sobre todas as características que os peixes possuem que permitem com que eles vivam na água. E a gente pode se fazer essa pergunta para praticamente todos os organismos. Por que os cactos habitam os desertos? Por que grandes florestas, grandes árvores existem na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica? Por que gramíneas formam os campos sulinos? Várias perguntas podem ser aplicadas para os diferentes tipos de organismos. Mas aí, por que os peixes podem viver na água? Então, essa pergunta, ou essa outra pergunta, de por que os cactos conseguem viver em condições de seca, num deserto, por exemplo. Bom, esses organismos eles conseguem viver nesses ambientes justamente porque eles têm características que permitem com que eles existam nesses ambientes. Então, os peixes eles podem viver na água porque eles têm uma série de características que permitiram, ao longo do tempo evolutivo, que eles habitassem um ambiente aquático. E da mesma forma, os cactos evoluíram diversas características, desenvolveram ao longo do tempo evolutivo uma série de características que permitiram com que eles habitassem esses ambientes de condição extrema, que são os desertos. Então, esses organismos, a gente pode dizer que um organismo X, como um cactus ou como um peixe, ele é adaptado, o que eu mostro aí para vocês em vermelho, para viver em Y. Esse Y pode ser o ambiente que vocês quiserem considerar. Então, esse termo que está com realce vermelho, esse termo diz adaptado, ele nos diz muito sobre um processo que é fundamental para que os diferentes organismos utilizem os mais variados tipos de ambiente na superfície terrestre. E esse processo é o processo de evolução, que imagino que vocês já devam ter ouvido falar anteriormente. Nessa imagem ao lado, vocês veem várias características dos cactos que provavelmente apareceram como uma resposta ao ambiente para que eles pudessem justamente estarem adaptados e viverem em ambientes desérticos, ambientes caracterizados pela seca.
e também por altas temperaturas. Entre essas características, nós temos, por exemplo, os espinhos, essas raízes que são bem distribuídas nas camadas mais superficiais do solo para conseguir absorver bem a pouca quantidade de água que existe nesses ambientes. Também aparecem esses caules bem grossos, né, bem bulbosos e também suculentos para poder armazenar a água. E entre outras características, como aquela superfície bem espessa que impede com que eles percam tanta água assim para o ambiente. Então, essas características todas são uma resposta dos organismos aos ambientes, e dentro dos ambientes a gente vai ter tanto organismos, né, que interagem com os cactos para que eles desenvolvam essas características, quanto condições abióticas, como a temperatura e a seca que existe nesses ambientes. Então, são esses dois componentes que fazem com que os organismos desenvolvam essas características e possam estar adaptados para esses locais. Então, aqui vocês podem ver uma imagem, né, que ilustra bem as características dos cactos para viver nesse ambiente. A gente vai ver mais sobre cactos quando formos falar um pouquinho sobre os tentilhões de Darwin, que são um exemplo bem conhecido dentro da ecologia. E então o processo de adaptação, que ele está resumido nesse slide, ele faz com que os organismos estejam adaptados para esse seu ambiente, é um ambiente que eles vivem atualmente, né? O que acontece, né? O que a gente enxerga hoje na natureza, né, tanto numa floresta tropical, quanto num deserto, quanto nos recifes de coral, nos oceanos, é o reflexo, né, de milhares de anos de interação desses diferentes organismos com o ambiente. Então, o que a gente vê atualmente, na verdade, é o reflexo dos ambientes passados, né? Então, o que a gente chama desses ambientes pretéritos são os past environments, que aparece aqui, né? Esse termo entre parênteses aqui para vocês, né? E as características que os organismos apresentam atualmente, como por exemplo, o formato das nadadeiras dos peixes, o formato da boca dos peixes, o formato do corpo deles, ou nos cactos o tipo de espinho, a altura, a profundidade das raízes, essas características que nós encontramos nos organismos que existem atualmente são um reflexo de diversos processos, né, tanto de falhas quanto do sucesso dos ancestrais desses organismos, né? O que isso quer dizer? Que nem sempre o espinho naquele formato foi o espinho que era apresentado pelos indivíduos de uma população, né? As populações ao longo do tempo vão moldando esses tamanhos de espinhos, tamanho de folhas, tamanho das nadadeiras como uma resposta das populações ao ambiente. E por isso que essas características aparecem hoje nos organismos que nós conhecemos nas comunidades biológicas que estudamos, né, ou com as quais nós interagimos no nosso dia a dia. E um importante processo, nesse caso um processo evolutivo, que faz com que os organismos apresentem essas mais variadas características que são adaptações para viver em determinados ambientes, é o processo de seleção natural. E por que a gente fala nesse processo evolutivo numa aula de ecologia? Justamente porque o que a gente está vendo hoje nos ambientes, nas comunidades biológicas ou nas populações biológicas, na verdade são um reflexo, né, da atuação desse e de outros processos, mas principalmente desse processo, para moldar as comunidades como a gente conhece atualmente. Né? Então, os organismos, seus ambientes e as comunidades em que estão inseridas no tempo presente são resultante desses processos que ocorreram ao longo de milhares de anos, né? Inclusive da seleção natural. Né? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte histórica, né, para falar sobre os pesquisadores que desenvolveram essa teoria de seleção natural, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar. Bom, então, esses dois pesquisadores naturalistas que vocês veem aí na tela são Charles Darwin, na esquerda, e à direita de vocês o Alfred Russel Wallace. De uma maneira bem breve, só para expor para vocês, Darwin foi quem publicou, né, A Origem das Espécies, o livro em que ele apresenta
a teoria dele da evolução por seleção natural, mas essa teoria ela foi desenvolvida paralelamente por um outro pesquisador naturalista, né, inglês também, o Wallace, e durante muito tempo, inclusive, eles trocaram correspondência, cartas para falar sobre seus achados, mas o Darwin foi o primeiro a publicar, né, então publicou A Origem das Espécies, então esse processo, né, essa teoria, ela é atribuída ao Charles Darwin, né. Bem, eu vou utilizar esse slide com as borboletas para ilustrar para vocês como que ocorre o processo de evolução por seleção natural numa população. Bem, então aqui nós temos a primeira geração de borboletas, que seria aqui a geração dos pais, né, que tem um par de borboletas rosa e um par de borboletas azuis, né, então esses aqui são os pais, seria a primeira geração no tempo 1, e através da reprodução, esses pais vão passar características para a sua prole, né, essas características herdáveis, né, para a sua prole, que é o offspring. Tá? A característica que está representada aqui nesse slide, com o exemplo das borboletas, são as cores, né, que vocês podem ver que tem variações mais claras e variações mais escuras nas duas populações aqui. E digamos que a cor represente uma característica que poderia conferir para essa população uma resistência à temperatura. Então, digamos que a cor clara seja uma variação que é melhor que seja mantida dentro de uma população, porque ela representa uma resistência a variações na temperatura, né? Então, dentro dessa prole, aquelas borboletas que têm uma coloração mais clara são aquelas que vão deixar mais descendentes, porque provavelmente são aquelas que vão sobreviver e vão deixar mais descendentes nas próximas gerações, né? Então, aqui, quando a gente tem alguma característica dentro da população que permite com que esses indivíduos deixem mais descendentes, né, a gente tem uma característica que está sendo selecionada dentro da minha população, né, esse processo de seleção natural, então, acontece ao longo da evolução, então, através das diferentes gerações. Eu poderia ter outras características sendo selecionadas, como o tamanho das patas, ou o tamanho das antenas, ou a largura das asas, desde que essas características fossem importantes para a sobrevivência dessa população, para o fitness, né? Então, aqueles organismos que deixam mais descendentes, e esses descendentes conseguem sobreviver, são aqueles que são favorecidos. Então, são as características desses organismos que são mantidas na população, né? Então, aqui vocês veem um exemplo hipotético, né, de evolução por seleção natural. Então, dando continuidade, os limites que existem entre os tipos de organismos vão determinar o que são as espécies. Os organismos, eles não existem num contínuo em que gradativamente um organismo se transforma em outro em termos das suas características. Então, essas diferenças que existem no fenótipo e também a nível genético vão determinar o que nós conhecemos como diferentes espécies, que são os diferentes organismos. Mas o processo de seleção natural que molda essas características que existem nas populações pode nos fazer pensar que dentro de uma mesma espécie, né, nos diferentes locais onde essa espécie ocorre, ela vai apresentar sempre as mesmas características, como as mesmas árvores com as mesmas alturas, a mesma quantidade de frutos, a mesma quantidade de flores. E isso não é um fato. O que acontece é que os organismos, né, as populações de uma mesma espécie podem apresentar variações nos locais onde elas ocorrem, que são respostas ao ambiente. Vou explicar melhor. Vocês estão vendo nessa imagem abaixo a donzelinha, que é a espécie Stegastes fuscus, que é um peixe que existe nos recifes brasileiros. Nos diferentes locais onde ela ocorre, ela pode apresentar variações no tamanho corporal. Os adultos podem apresentar variações no seu tamanho máximo. Essas variações são naturais dentro das populações da donzelinha, o que não representa que nos diferentes locais eu tenho diferentes espécies. É a mesma espécie, mas com diferenças na sua morfologia, no caso, no seu tamanho corporal. E isso é verdade para outras características de outros organismos, como o número de folhas, o tamanho dos frutos,
a quantidade o tamanho das raízes, a quantidade dos frutos ou a pelagem em mamíferos. Então, essas variações ocorrem dentro de uma mesma espécie ao longo da sua distribuição. Essas variações elas podem ser estritamente morfológicas e não estarem registradas lá no código genético ou não ocorrerem a nível genético dentro de uma espécie, ou elas podem estar registradas a nível genético. Quando essas diferenças dentro de uma mesma espécie elas correspondem a diferenças já registradas a nível genético, nós estamos falando em ecótipos, e a gente vai ver melhor isso nesse próximo slide. Então, o Begon, daquele livro-texto que eu indiquei para vocês, eles, os autores do livro, definem ecótipo como diferenças geneticamente determinadas entre populações de uma espécie que refletem os ajustes entre os organismos e seus ambientes. Então, nós vamos ter populações tão adaptadas para condições ambientais locais que essas diferenças já vão estar registradas e determinadas geneticamente. Mas aí, como que a gente separa essas diferenças que são apenas fenotípicas, né, que aparecem no fenótipo das espécies, das diferenças geneticamente determinadas? Então, a gente vai ver isso no próximo exemplo com essa planta, Achillea lanulosa, tá? Vou voltar um slide para mostrar para vocês esse exemplo. Um exemplo de livro-texto que fala das características que indivíduos dessa espécie, ou populações dessa espécie, apresentam ao longo da sua distribuição. É uma espécie de planta que ocorre na América do Norte, lá no oeste, então ela ocorre em diferentes altitudes, vocês estão vendo aqui nessa parte de baixo da figura as diferentes populações, apontadas aqui nessas setas em verde, ao longo das variações de altitude que tem lá em Sierra Nevada, né, até a grande bacia, o Great Basin. E o que vocês conseguem ver aqui nessa parte superior da figura é que as plantas que ocorrem mais a oeste, né, são plantas que têm alturas maiores, chegam até 1 metro. À medida que a gente vai aumentando a altitude, a gente tem plantas que são menores, da Achillea lanulosa, né, então elas são menorzinhas, não têm alturas tão grandes, e depois elas aumentam novamente em altura. Bom, essas diferenças, elas são adaptações para o ambiente, então com elevações, a temperatura no inverno acaba provocando a dormência, e essas plantas então são menores, né, e a leste os indivíduos florescem mais tarde e são adaptados ao clima frio e árido. Então, para saber se essas características da Achillea lanulosa são características apenas do fenótipo, ou se elas são geneticamente determinadas, os pesquisadores coletaram sementes da espécie ao longo da sua distribuição, então, desde as menores altitudes, né, nas bordas da sua distribuição até as maiores altitudes, e cultivaram essas diferentes sementes sob as mesmas condições, então numa estufa. Se as diferenças fossem mantidas, essas diferenças fenotípicas fossem mantidas mesmo quando elas fossem cultivadas sob as mesmas condições ambientais, então isso quer dizer que essas características são geneticamente determinadas. Se essas características não fossem mantidas e elas cultivadas juntas na estufa atingissem toda a mesma altura e produzissem a mesma quantidade de flores, então isso quer dizer que aquela variação no fenótipo era apenas uma resposta ao ambiente, né? Então, o que eles encontraram é que as diferenças entre as plantas foram mantidas. Então, essas características já estavam registradas, essas diferenças já estavam registradas a nível genético dentro dessa espécie Achillea lanulosa. Então, é um exemplo de ecótipo, que mostra variações a nível genético ao longo do gradiente de distribuição geográfico de uma espécie. E a gente encontra isso não só para plantas, mas para outros organismos também. Um outro exemplo de variação que ocorre a nível intraespecífico, ou seja, variação a nível de uma mesma espécie, é um exemplo clássico de polimorfismo genético. Então, dentro de uma mesma espécie, a gente pode encontrar diferentes formas, né, as diferentes variações, que nesse caso dessa mariposa Biston betulária são variações relacionadas à coloração, então, que nós chamamos de polimorfismos genéticos, são diferentes formas que são geneticamente determinadas e que são transitórias. Eu posso, ora, ter essas
mariposas que são mais escurecidas na população, que são um formato melânico, né? Ou eu posso ter uma predominância, uma quantidade maior de indivíduos que têm essa coloração mais esbranquiçada. Então, essas variações elas vão mudar de acordo com o que eu tenho no ambiente, de acordo com o meu gradiente ambiental. E esse exemplo aqui da Biston betulária é um exemplo clássico dentro da ecologia, certo? Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui com essa mariposa lá na Inglaterra. Bem, o que aconteceu então com Biston betulária, essa mariposa lá na Inglaterra? Bom, esse exemplo aqui, ele associa duas forças seletivas, né, duas pressões seletivas. Uma delas é a pressão imposta pelo homem através da poluição e a outra seria a pressão seletiva imposta pela predação, no caso, um processo de seleção natural de características, que é imposta pelas aves que se alimentam dessas mariposas. O que aconteceu aqui? Então, durante um longo período, a Inglaterra teve como matriz energética o carvão, né? Então, utilizando o carvão para abastecer e fazer com que suas indústrias funcionassem. E esse carvão ele acabava poluindo a atmosfera, então gerando uma grande quantidade de poluentes atmosféricos. Nesses locais mais industrializados, essa poluição acabava por escurecer os troncos das árvores, né, nos locais onde essas populações de Biston betulária naturalmente ocorriam. Né? Então, em função dessa poluição e os troncos mais escurecidos provocados por essa poluição industrial, isso levou a uma alteração na predominância de formas melânicas na população. Eu já vou explicar para vocês já vou explicar melhor como que isso aconteceu nas populações, quem que contribuiu para isso, além do homem através da poluição. Então, historicamente, em 1848, a gente tem o primeiro registro de uma forma melânica. Essas formas mais escurecidas, elas ocorriam naturalmente na população de Biston betulária, então são esses polimorfismos transitórios, mas predominantemente as populações eram de formas brancas, né, de mariposas predominantemente brancas. Então, em 1895, 98% da população de Biston betulária já era formada por indivíduos melânicos, indivíduos escurecidos, né, que caracterizam esse polimorfismo transitório. O que levou a essa predominância dos formatos melânicos, né, desses formatos escuros? Tá? Então aqui vocês estão vendo um formato esbranquiçado, né, então uma mariposa bem camuflada ali num tronco de uma árvore, que aqui é uma árvore que não está presente num local poluído, ela está presente num local onde não tem poluição industrial, e aqui uma forma melânica, para vocês poderem distinguir, né? Então a fumaça, ela acabava escurecendo o substrato nas áreas industriais, né, onde predominavam as indústrias, eliminando os musgos e os líquens dos troncos das árvores. E nessas áreas industriais, as formas não melânicas, né, então as formas brancas, elas acabavam sendo mais predadas por aves, né? Por quê? Com o tronco escurecido, né, em função da poluição, os formatos brancos eram aqueles que mais contrastavam com esse tronco escurecido. Então as aves conseguiam visualizar melhor os formatos brancos, né, as mariposas brancas, e predavam numa maior frequência as mariposas brancas. Nas áreas rurais onde não ocorria tanta poluição, as formas melânicas eram aquelas mais predadas, justamente porque os troncos não estavam poluídos e as aves conseguiam enxergar e predar numa frequência maior as formas melânicas, as formas escuras. Então, nessas áreas industriais ocorreu uma seleção, né, com a contribuição das aves, de mariposas melânicas. E aí a população foi formada principalmente por formatos melânicos, esses formatos escurecidos. Então, esse polimorfismo transitório, por um processo de seleção que foi da pressão seletiva imposta pelo homem associada à pressão da predação das aves, acabou
aumentando a frequência de ocorrência dessas mariposas escuras na população de Biston betularia. Então aqui vocês têm uma imagem que ilustra isso, então a gente tem a reprodução, né? Então normalmente o que acontece, né? A gente tem as formas brancas que se reproduzem, né? Elas vão deixar vários descendentes, então predominantemente são formas brancas e poucas formas melânicas, isso é o que ocorre naturalmente. E aqui vocês estão vendo que o tronco está escurecido. E aí as aves acabavam predando numa frequência maior as brancas e isso selecionou então essa variação melânica na população e a gente tem aí uma predominância das formas escurecidas, das formas melânicas. Então esse aqui é um exemplo bem interessante que aconteceu num tempo relativamente curto, né, um processo de seleção que aconteceu num período curto. Aí, em 50 anos a gente teve um boom dessas formas escuras e a dominância delas na população. Então aqui essa imagem mostra para vocês aí depois, quando tem uma mudança na matriz energética, né, lá na região de Manchester, na Inglaterra, a gente tem uma diminuição na frequência desse formato melânico, que é chamado carbonária, né, nas populações de Biston betularia. Então, lá em 1950, a gente tinha uma predominância, praticamente 100% da população era formado por indivíduos escurecidos, né, dessa forma carbonária, e em apenas 40 anos, então desde 1950 até 1990, a gente já tem um declínio muito grande, justamente porque tem uma mudança nessa matriz energética. E a gente tem atualmente, né, uma frequência bem menor do formato carbonário, que não chega a 20%, né? Então gira em torno de 10 a 15% da população. Então, no momento que a gente tem uma reversão aí na matriz, nessa fonte de poluição, na matriz energética, a gente muda essa situação aí na população. Quando a gente fala sobre organismos e os seus ambientes, é bem importante a gente falar sobre um processo que dá origem a novas espécies, que é um processo que a gente chama como especiação. O processo de especiação, ele ocorre no espaço e no tempo. Então, aqui nessa figura, que ela é retirada do livro-texto, vocês estão vendo esses dois componentes, o componente espaço no eixo Y e o componente tempo no eixo X. E essa formação das diferentes espécies, o surgimento de novas espécies, ela depende desses dois componentes. Ela vai ocorrer no espaço, né? Pode ser num espaço pequeno, num espaço, num gradiente, numa escala espacial maior, e vai também ocorrer ao longo do tempo. Então, aqui o que vocês veem nesse formato cinza representa uma espécie, né, num tempo 1 e nesse espaço delimitado aqui por esse eixo, né? Num segundo momento, então aqui o tempo está passando, a gente tem o isolamento dessa mesma espécie, então a gente tem duas populações distintas, e esse isolamento pode ter se dado por um processo de vicariância, em que a gente tem aqui o surgimento de um rio, o surgimento de uma montanha, e aí a gente tem a separação, então, dessa população original em duas populações que ocupam espaços diferentes, como a gente pode ver aqui, isso está representado no eixo Y. E à medida que o tempo vai passando, então, parece que eu tenho aqui um isolamento também reprodutivo dessas duas populações. Então, quando eu tenho um isolamento no tempo e no espaço, mas principalmente no espaço, né? Eu não tenho mais o contato entre indivíduos dessas duas populações, então eu posso ter um isolamento reprodutivo, em que existe uma incompatibilidade de reprodução entre indivíduos que fazem parte dessas duas populações. Aí, ao passar do tempo, eu posso ter um segundo contato entre os indivíduos dessas duas populações e a partir desse segundo contato, se eu identificar que essas duas populações já são incompatíveis em termos reprodutivos, então eu tenho a formação de duas novas espécies através desse isolamento aqui que ocorreu, um isolamento geográfico. Então aqui, quando eu tenho uma incompatibilidade reprodutiva, né, existe essa tentativa de reprodução, né, no tempo, e eu vejo que é incompatível, então eu tenho duas espécies distintas
né? Aqui, no caso, nesse tempo, elas já estão co-ocorrendo, né? Então, elas ocorrem no mesmo espaço, né? Com o passar do tempo, elas formaram duas espécies distintas e aí tem uma possibilidade de um contato num segundo momento, mas já estão isoladas reprodutivamente, então aqui eu tenho duas espécies que co-ocorrem, mas que surgiram de um mesmo ancestral comum, né, de um ancestral comum. Bem, então esse aqui é o processo de especiação que dá origem aí a novas espécies através de isolamento geográfico. Né? Então, aqui nesse slide, o que aparece para vocês é um resumo do que eu mencionei anteriormente, do que eu expliquei. Então, eu tenho duas populações que são geograficamente isoladas e são adaptadas para os seus ambientes locais, então naquele momento 2 ali em que elas se separam. Eu vou ter o isolamento reprodutivo entre essas espécies, uma inviabilidade de reprodução, né, ou inviabilidade da prole em se reproduzir. Num contato secundário, então essas populações vão se reencontrar e o isolamento reprodutivo é favorecido, então, quando existe essa incompatibilidade reprodutiva, então eu tenho aí espécies distintas, certo? Então, esse aqui é o processo de especiação. Já que a gente está falando em especiação, tem um exemplo muito interessante, que é um exemplo icônico aí dentro da biologia e da ecologia, que é o exemplo dos tentilhões de Darwin. Os tentilhões, eles são mais do que um exemplo de especiação, né, de formação de novas espécies, através desse isolamento reprodutivo, mas também um exemplo de radiação adaptativa, que é um processo onde um único ancestral comum, no caso aqui de uma ave, né, que é uma pequena ave, que é um tentilhão, ele deu origem a uma série de outras espécies, a partir de um único ancestral comum vindo do continente. Então, esse é um exemplo de Galápagos, né, dos tentilhões de Darwin, que ele identificou lá em Galápagos, quando passou por esse arquipélago. Bem, então como que se deu esse processo de radiação adaptativa em Galápagos? Galápagos está situado a aproximadamente 1.000 quilômetros da costa do Equador e a 500 quilômetros de Cocos, né, essa região, essa ilha mostrada aqui, né, por essa parte tracejada. E atualmente, então, existem 14 espécies de tentilhões nas diferentes ilhas que formam o arquipélago de Galápagos. E essas 14 espécies, elas têm origem num único ancestral, então num ancestral comum que possivelmente veio do continente. Então aqui a gente identifica um processo de radiação adaptativa em que um único ancestral comum dá origem a uma série de outras espécies que são adaptadas para diferentes usos do hábitat, usos dos recursos. E esse processo aconteceu de uma maneira bem rápida, então dentro de menos de 3 milhões de anos a gente tem esse processo de radiação adaptativa dessas espécies nas diferentes ilhas que formam o arquipélago. Então, atualmente a gente tem as espécies de tentilhões, que são essas pequenas aves, são chamadas em inglês Galapagos finches, né? Então finch, que é o tentilhão, elas utilizam os mais variados hábitats. E para utilizar esses diferentes hábitats em Galápagos, elas apresentam então diferentes características. O que chamou mais a atenção de Darwin quando esteve em Galápagos foram os formatos que essas espécies apresentam no bico e os diferentes hábitats que elas utilizam. Então, o formato do bico chamou muita atenção. Aqui vocês estão vendo, nessa parte de trás da figura, então, uma árvore, o solo e os cactos, nessa parte da esquerda aqui, e os diferentes tentilhões adaptados para utilizar esses diferentes recursos. Então, aqui nós temos espécies que são associadas às árvores e se alimentam principalmente de indivíduos que são encontrados nas árvores, né, espécies encontradas nas árvores como insetos predominantemente, né, que é o caso desses aqui de cima. Nessa parte de baixo nós temos espécies que vão se alimentar principalmente das sementes nos solos, então são os ground finches, são aqueles tentilhões do solo, né, como o nome diz. Aqui nós temos outros que são adaptados para se alimentar de cactos, como Geospisa scandens e Geospisa conirostris, que se alimenta de frutos dos cactos, né? E aqui um outro ainda que se alimenta de frutos, né? Como e é chamado aqui de tentilhão vegetariano. Então a gente tem uma radiação a partir de um ancestral comum, que nesse caso
era um ancestral que se alimentava de sementes no solo, dando origem a essas mais variadas formas aqui com diferentes bicos adaptados justamente para utilizar esses diferentes recursos. Então aqui vocês estão vendo a interação entre os indivíduos, né, no caso os organismos, com o ambiente onde eles estão inseridos e os recursos dos quais eles dependem, no caso os recursos alimentares, que a gente vai ver mais isso na segunda parte da aula. Então aqui alguns exemplos dos tentilhões para vocês verem os formatos que eles apresentam no bico, né, e como esse formato do bico está associado a diferentes utilizações dos recursos. Aqui nós temos Geospiza magnirostris, Geospiza conirostris, se alimentando aqui de um fruto de opuntia, Geospiza fortis, que é um ground finch, né? É um tentilhão de solo. E aqui vocês estão vendo esses diferentes tentilhões, as diferentes espécies organizadas dentro do que nós chamamos de filogenia, que é essa árvore que mostra as relações evolutivas entre as diferentes espécies. Então aqui nós temos Geospiza fortis e magnirostris, esses indivíduos aqui da parte de cima, que tem esses bicos mais robustos, né? E aqui, com esse retângulo verde, nós temos aqueles que se alimentam de sementes no solo e também de flores e da polpa do cactus opuntia. Então nós temos essas diferenças no formato do bico que são muito associados com os recursos que esses organismos utilizam. Aqui na lateral, vocês estão vendo a imagem da cabeça de cada um dessas espécies de tentilhão e essa pequena avezinha aqui, essa silhueta representada aqui na direita, com esses números aqui, vocês estão vendo o tamanho dessas diferentes espécies em gramas. Então, a gente tem desde espécies bem pequenas, com 10 ou 8 gramas, como é o caso desse Certidia olivaceae, né, que aparece aqui embaixo, até espécies que atingem tamanhos bem maiores, como o Geospiza magnirostris, que atinge 34 gramas, esse um pouco mais robusto que aparece aqui. Mesmo assim, são animais bem pequenos. Então, aqui vocês veem que essa radiação a partir de um ancestral comum deu origem a uma forma muito grande de bicos e variações no tamanho também de indivíduos dessas espécies. Bom, os tentilhões e as suas populações têm sido exaustivamente estudados em Galápagos. Existem grupos de pesquisa que têm dedicado praticamente toda a sua vida para estudar os tentilhões e os diferentes processos que acontecem em diferentes espécies dos tentilhões. Então, os pesquisadores já identificaram que existem genes que controlam especificamente o tamanho do bico e o formato do bico nas espécies de tentilhões. E já identificaram, num período curto, né, de tempo, diversas mudanças que ocorreram dentro de uma mesma espécie, tanto no tamanho quanto no formato do bico, como uma resposta a variações ambientais e essas variações ambientais influenciando diretamente os recursos disponíveis para os tentilhões nas Ilhas Galápagos. O que acontece, então, de uma forma bem geral? O clima influencia a disponibilidade de recursos para os indivíduos de tentilhão e os tentilhões vão responder diretamente à disponibilidade de recursos com variações no seu tamanho do corpo, tamanho do bico e formato. Então, o bico tem sido identificado como uma característica que varia, né, nas populações de tentilhão em resposta a variações do ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que já foi identificado para variação no tamanho do bico nas populações de uma espécie de tentilhão, mas esse não é o único exemplo, existem outros exemplos tanto para períodos anteriores, né, quanto para períodos já posteriores a este, que é de 2000, de 2003, que mostram essas variações no tamanho dos bicos como uma resposta ao ambiente. Bom, então em 2003, o que aconteceu? Uma seca severa provocou uma redução no tamanho dos bicos de uma população para evitar a competição com outra espécie.
Num dos slides anteriores, eu mostrei para vocês a filogenia e vocês viram que Geospisa magnirostris e Geospisa fortis são duas espécies de tentilhão que se alimentam de sementes no solo. Então, elas competem diretamente por sementes que estão ali no solo. E essas sementes, elas vão variar na sua abundância, no seu tamanho, podendo ser maiores ou menores, e também na sua dureza. Elas podem ser mais duras ou menos duras em função das variações que ocorrem no ambiente, como seca, né? Então, uma menor disponibilidade de água, uma intensidade maior nas temperaturas, né? A frequência de temperaturas mais elevadas do ano em comparado com outro ano. Então, as sementes das quais esses organismos se alimentam vão responder ao ambiente e os bicos e as populações desses tentilhões vão responder a essa variação dos recursos. Então, como eles competem lá, Geospisa fortis e magnirostris, por essas sementes do solo, essas duas populações vão responder, né, a essas variações que acontecem nas sementes. Então, uma seca reduziu, provocou uma redução no tamanho dos bicos, porque essa população estava evitando competição com outra espécie. Então, a gente está falando aqui especificamente de Geospisa fortis e magnirostris. O que ocorreu? Os tentilhões da espécie Geospisa fortis com bicos maiores do que a média não conseguiam competir diretamente com o magnirostris. Por quê? Indivíduos de magnirostris tinham maior habilidade em comer essas sementes grandes. Então, os indivíduos de Geospisa fortis com bicos menores foram favorecidos, porque eles conseguiam explorar aquelas sementes que eram desprezadas por Geospisa magnirostris. Então, depois da seca, os sobreviventes de Geospisa fortis tinham bicos menores, provavelmente porque esses indivíduos com bicos menores estavam se alimentando das sementes pequenas que os seus competidores, nesse caso Geospisa magnirostris, estavam desprezando ou não estavam se alimentando. Então, aqui a gente está vendo duas espécies, Geospisa magnirostris se alimentava predominantemente das sementes grandes. Os indivíduos de Geospisa fortis com bicos maiores não conseguiam competir com esses indivíduos da espécie de Geospisa magnirostris, então aqueles indivíduos com os bicos menores de Geospisa fortis, que conseguiam predar as sementes menores, foram favorecidos. E aí essa característica dos bicos menores dentro dessa espécie, ela foi favorecida e selecionada para as gerações futuras, né, as próximas gerações. O que não quer dizer que nas próximas gerações de Geospisa fortis, apenas os bicos pequenos apareciam. Provavelmente também apareciam indivíduos com bicos maiores, mas naquela ocasião os bicos menores que foram favorecidos em função da disponibilidade de sementes para eles se alimentarem. Então aqui a gente está vendo um exemplo interessante de como que os indivíduos de uma espécie se relacionam com o ambiente e com os recursos com os quais eles interagem e como que isso se dá num tempo curto, apesar de ser um processo evolutivo, certo? Bem, pessoal, além daquilo que ocorre num tempo curto, como nós vimos, por exemplo, para os tentilhões de Darwin, que eles responderam num curto período, através dos seus bicos, né, variando essa característica na sua população, existem fatores históricos que também foram fundamentais para moldar a diversidade de espécies e características das espécies como nós percebemos hoje, né, na biodiversidade. Então, entre esses fatores históricos, nós temos, por exemplo, o movimento de massas terrestres, mudanças no clima que têm sido largamente, né, importantes para moldar a diversidade, a distribuição da diversidade, né, as fitofisionomias, os diferentes biomas, né, que existem. Também sabemos que objetos extraterrestres foram importantes para mudar a biodiversidade, como é o caso das grandes extinções, por exemplo, uma grande extinção provocada por um objeto extraterrestre, né, que atingiu a superfície terrestre. Nós também temos as grandes extinções que ocorreram, extinções em massa, que moldaram a diversidade, e processos evolutivos que ocorrem ao longo de milhares de anos, né, como por exemplo, convergências e paralelismos. Já vamos ver mais sobre esses processos aqui. Nessa imagem que vocês estão vendo,
que é retirada do livro-texto, está representada a importância do clima para moldar as diferentes fitofisionomias, ou biomas, se a gente quiser utilizar esse conceito, da superfície terrestre, tá? Então, dos continentes. Então, vocês estão vendo aqui em A as variações no clima, né, ao longo de milhares de anos, desde o Eoceno, passando pelo Oligoceno até o Mioceno e o tempo recente, então, há 65 bilhões de anos atrás, e essas variações há milhares de anos atrás na temperatura, né? E essas variações da temperatura também associadas com essas mudanças que ocorreram nos continentes, tá? Então, há 150 milhões de anos atrás, o supercontinente Gondwana começou a se dividir, depois em B, isso está ilustrado em B. Há 50 milhões de anos se desenvolveram as faixas de vegetação distintas, então isso se deu há 50 milhões de anos, quando a gente começa a ter essas separações dos continentes e as fitofisionomias se formando. Essas diferentes formas vegetacionais se tornam mais claramente definidas no final do Eoceno, então isso se dá aproximadamente 30 milhões de anos atrás, né, 32 como apontado aqui na figura, e há cerca de 10 milhões de anos, então parte da geografia atual dos continentes já está estabelecida. Vamos voltar aqui e retirar essa legenda para vocês enxergarem melhor. Então, 10 milhões de anos, o que a gente reconhece atualmente como os diferentes fitofisionomias já está parcialmente formado, né? Então, vocês veem que, historicamente, demorou milhares de anos para que essas fitofisionomias, como nós reconhecemos hoje, fossem formadas, né? Então, ainda ocorreram mudanças a partir desses 10 milhões de anos, mas aqui eu gostaria de ressaltar para vocês o ambiente tropical, de floresta tropical, que é o apontado com laranja mais clarinho, esse tom de laranja mais claro aqui, ó, mostrando que esse ambiente de floresta tropical, ele existe há muitos milhares de anos, então há mais de 50 milhões de anos já existe esse ambiente de florestas tropicais, né, que, óbvio, esteve sujeito às alterações ambientais e climáticas, assim como outras fitofisionomias, mas permaneceu mais estável durante muito tempo, certo? Então aqui vocês estão vendo o movimento das massas terrestres e as mudanças no clima como uma peça-chave aí na evolução das fitofisionomias. Bom, e para finalizar essa parte da interação entre os organismos com o seu ambiente, sob uma perspectiva evolutiva, tem um outro processo que é interessante de vocês saberem, que é o processo de convergência evolutiva, que reflete aí um ajuste dos organismos com o seu ambiente. Então, dentro de um mesmo ambiente, por exemplo, ambiente aquático, ou os ambientes desérticos, né, ou as florestas, por exemplo, a gente pode ter respostas similares em espécies de diferentes linhagens, ou seja, espécies que têm diferentes origens evolutivas, e então, se a gente encontra as mesmas respostas ao mesmo ambiente, nessas espécies que são evolutivamente muito distintas, né, distantes evolutivamente, a gente está falando aqui um processo de convergência ou evolução convergente. Esse processo, então, reflete as adaptações dos organismos, então é uma convergência ecológica aí que elas estão manifestando, essas espécies estão manifestando respostas semelhantes a um ambiente semelhante, mesmo sendo muito diferentes evolutivamente, certo? Então a gente vai ver que isso acontece, por exemplo, para os mamíferos e marsupiais, então os mamíferos que existem na América e os marsupiais que existem na Austrália, tá? Então os mamíferos placentários, né, todos são mamíferos, desculpa, mas os mamíferos placentários, que são esses que vocês estão vendo na esquerda, tá? Que são os que ocorrem na América, né, no continente americano, e os mamíferos que são marsupiais, que ocorrem na Austrália, por exemplo, têm características muito semelhantes, né, são evolutivamente distintos, mas desenvolveram respostas semelhantes ao ambiente, então ocupando os mesmos nichos, poderíamos dizer assim, mesmo estilo de vida, né, nesses diferentes ambientes. Então a gente vai ter carnívoros, como por exemplo lobo, né, placentário, e na Austrália seria o conhecido diabo da Tasmânia, né, o Tasmanian Wolf. Um outro carnívoro, né, no caso um felino, como aquele que ocorre aqui nas Américas, isso comparado a um marsupial lá da Austrália, que poderia ter esse mesmo papel, tem esse mesmo papel, e assim por diante. Então a gente tem
essas adaptações aos diferentes aos ambientes, né, aos mesmos ambientes, isso aqui um processo que a gente chama de convergência evolutiva, né? Então, os marsupiais eles chegaram ao continente australiano no Cretáceo, então 60 milhões de anos atrás, e ocorreu essa radiação aí que representa um paralelismo na forma dos organismos e o seu estilo de vida. Uma outra imagem aqui para mostrar para vocês esse mesmo processo, né? Então a gente tem aqui os nichos distintos, vocês estão vendo em inglês, né? Os diferentes nichos que eles utilizam, né? Mas representados por placentários e na direita aqui por marsupiais. E um outro exemplo seria o das adaptações dos organismos para o ambiente aquático, como que acontece aí com o ictiossauro, que é um exemplo de organismo, no caso, já extinto, mas que ocorreu e dominou os oceanos durante muito tempo, mas que tem um ancestral um réptil, então o ictiossauro era um réptil que habitava os oceanos, né? Os oceanos pré-históricos. A gente tem um formato de corpo muito parecido ocorrendo nos golfinhos, que é o que vocês estão vendo aqui no meio, né? E também um formato de corpo também adaptado para natação e semelhante nos tubarões. Então aqui a gente tem linhagens completamente distintas, né? E distantes evolutivamente. Então um réptil representado pelo ictiossauro, um golfinho, né? Que aí é um mamífero, e um tubarão, que é um peixe, todos com adaptações muito semelhantes para utilizar o ambiente aquático e poder nadar nesse ambiente e outras coisas mais, né? Respirar, enxergar, perceber o ambiente. Então, apesar de terem origens evolutivas muito distintas, eles apresentam características semelhantes. Então, aqui um exemplo de convergência evolutiva.